Glória a Deus, boa noite, a graça e a paz, amém, amados? Que bênção ter vocês aqui nesta noite para juntos compartilharmos mais uma noite da palavra de Deus, da semeadura do Senhor. Glória a Jesus por vocês estarem aqui nessa noite. Vamos fazer uma oração primeiro, né, para a gente dar início à palavra que Deus colocou em meu coração nesta noite. Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor e amado Deus, nosso Pai, nós neste momento, Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela vida, pela oportunidade que temos de estarmos aqui nesta noite, pelo dia abençoado que tivemos. Muito obrigada, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, pela Tua proteção, pela provisão, pelo sustento. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor por tudo. E neste momento, Senhor Deus, abrimos nossos corações para ouvir a Tua voz, para ouvir e aprender cada dia mais sobre Ti, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, ó Deus. Fala conosco nesta noite e me usa, Senhor Deus, conforme a Tua vontade e a Tua direção e o Teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos lá. A palavra que Deus colocou em meu coração para darmos início à mensagem desta noite do semear. Estamos no mês de agosto, né? Glória a Deus, já passamos do meio do ano. Amém. Olha que bênção. Daqui a pouco já estaremos findando o ano de 2024. Ó, cheio de bênçãos mais uma vez para contar, para compartilharmos. A palavra é em Mateus 13, do 1 ao 9. É um versículo, é uma palavra bem conhecida de todos, que nós iremos compartilhar nesta noite. Mateus 13, do 1 ao 9. Hein? Vamos lá, então, a palavra. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Enquanto todo o povo ficou na praia, então Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Podeis sentar. Nesse texto, Jesus fala em parábolas, né, para a multidão acerca da parábola do semeador. Em Mateus 13, 18, 23, ele explica, né, melhor sobre esta parábola, se você quiser acompanhar logo mais adiante. Mateus 13, 18 a 23, ele fala assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo.
Quando surgem algumas tribulações ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Precisamos entender e compreender o que Deus tem nos ensinado acerca da sua palavra. Todas as mensagens aqui ministradas, elas são direcionadas pelo Espírito Santo. A nossa vida, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Né? E Jesus, ele ensina como deve estar o nosso coração para receber a palavra. Porque só assim, quando a semente ela cair em boa terra, ela irá frutificar, ela irá crescer. Irmãos, em 2024, nós temos muitos sonhos e desafios a alcançar. Podemos dizer também que será um tempo de investimento e semeadura. A vida é feita de escolhas e decisões, e também de iniciativas e atitudes. Se fizemos uma semeadura errada no campo errado, fazemos também uma colheita errada. Colhemos o que semeamos e colhemos mais do que plantamos. Plantamos uma semente e dessa semente, como o pastor compartilhou da semente de trigo, você planta uma semente e quantas outras sementes serão multiplicadas? Então, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos semeando, em qual terra nós estamos semeando, porque a colheita ela é farta. O que nós semearmos, nós iremos colher em abundância. Eu separei uns 3 tópicos para a gente esmiuçar a palavra aqui. Eu coloquei o primeiro tópico: a semeadura exige preparação. O tema, na verdade, da palavra desta noite, eu escolhi nossa semeadura e nossa colheita. É o tema da palavra desta noite. Então, o tópico primeiro, a semeadura exige preparação. Antes de semear um campo, o agricultor escolhe as sementes e prepara o terreno. Na parábola de Jesus, algumas sementes caíram à beira do caminho, no chão duro e sem umidade. A semente não penetrou na terra, e por isso os passarinhos vieram e a comeram. Outras sementes caíram no terreno pedregoso. A semente até nasceu por falta de umidade, mas tarde secou. De igual forma, outras caíram em meio aos espinhos, e a semente, ao nascer, foi sufocada e não produziu frutos. Apenas a semente que caiu na terra boa frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Nós somos os semeadores. Precisamos preparar nosso coração para lançar e receber a boa semente. Como o pastor pregou, a terra ela precisa ser preparada para receber a semente. Ela precisa ser adubada. A semente ela precisa encontrar nutrientes para poder brotar e desenvolver. Até o pastor citou, né, quando ele era criança, que a pastora Joana Dark ia, pegava, recolher lá bosta de boi, que é adubo para a terra, ir lá botar a semente, adubar, porque a semente ela precisa encontrar um local propício para o seu desenvolvimento, porque ela só vai crescer se a terra estiver preparada. Então, tudo que a semente precisa é de um bom ambiente, de umidade, de qualidade na terra, para que ela possa morrer e brotar. E ela só irá crescer se ela encontrar os nutrientes necessários, assim como o bebê que nasce.
O leite materno tem todos os nutrientes necessários para que aquele bebê desenvolva com saúde, né, possa crescer saudável. O próximo tópico é sobre a semeadura exige esforço e dedicação. Tópico 2. Podem abrir a palavra em Salmo 126, versículo 6. Salmos 126, versículo 6. Que diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. O salmista diz que quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Semear exige preparo, esforço e dedicação. Para semear, precisamos sair e nos desinstalar do nosso comodismo. Na parábola, vemos a semente sendo impedida de crescer e frutificar por várias situações: as aves, as pedras e os espinhos. É por isso que a semeadura muitas vezes arranca lágrimas dos nossos olhos. Mas o semeador não desiste. Ele sai andando e chorando enquanto semeia, pela certeza de que a colheita será certa e abundante e feliz. Irmãos, aqui Deus fala, a semeadura ela não é fácil, mas é necessária. E muitas vezes você pode até chorar, porque como a terra ela precisa ser preparada, requer esforço, dedicação, sacrifício. Alguns de vocês sabem, Deus me concedeu a bênção desse ano poder estar na faculdade. Aos 46 anos, estou fazendo minha primeira graduação. Foi meu primeiro ano na faculdade. Se me perguntar se está sendo fácil, de forma nenhuma. Está sendo muita lágrima, muito choro. Não está sendo fácil, não. Está sendo muito difícil. Hoje, com várias obrigações que nós temos, né? Casa, trabalho, não abro mão de hipótese nenhuma de estar na presença do Senhor, da minha célula, né? Minha não, né? Do Senhor, mas não abro mão, porque eu sei que a colheita será farta. Esse ano, muitas vezes, até passou pela minha cabeça em desistir, em parar. Mas eu orava e falava, Senhor, eu não vou desistir. Não vou desistir. Porque eu sei que lá na frente eu vou colher o fruto. É sacrificante, é cansativo, é exaustivo muitas vezes. Mas é necessário. Porque se eu quero colher bons frutos lá na frente, é necessário o sacrifício. Vai valer a pena. E assim também é na casa do Senhor. Vai valer a pena todo esforço, todo sacrifício que nós fazemos diante de Deus. Falar do amor de Jesus para as pessoas, muitas vezes é difícil, mas é necessário nós nos posicionarmos. Estar aqui nessa noite, para a gente que está aqui, quem vem aqui na frente, ver o quanto que é difícil. Porque a palavra de Deus, ela é ensinamento. A gente está aqui para ser instrumento do Senhor. E muitas vezes não é fácil. Você acha que as minhas mãos estão aqui, molhadinhas de suor. Não é fácil. Mas a gente tem que estar disposto e disponível para fazer a obra do Senhor. Para compartilhar a semente. Para plantar. Porque os bons frutos nós iremos colher. Amém? É necessário nós levarmos a semente onde nós estivermos. Deus me oportuniza na faculdade, no trabalho. Muitas vezes, as pessoas até olham para a gente de um jeito ruim, porque nós nos posicionamos.
em várias conversas com colegas de faculdade, foi necessário me posicionar, porque é necessário nós falarmos, pregarmos o Evangelho e levarmos a palavra de Deus, independente de quem vai ouvir e absorver, gostar ou não gostar. Nós não podemos querer agradar as pessoas e ser contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Então, eu tenho procurado semear a palavra de Deus onde eu estiver. Então, nós precisamos ser frutíferos onde nós estamos. Compartilhar a palavra muitas vezes não é fácil, mas é necessário nós compartilharmos com as pessoas, nós ensinarmos aquilo que Deus tem nos ensinado. Porque vidas estão necessitando ouvir a verdade, ouvir a palavra de Deus, ser plantada a semente. E é muito interessante, porque muitas vezes, quando nós nos sentamos lá na faculdade e compartilhamos da nossa vida, é lógico que o que eu mais compartilho com eles é a palavra de Deus. Então, quando vem me perguntar sobre se eu acho errado o homossexualismo, se eu acho errado certas coisas, eu me posiciono, porque é errado, é errado. A gente não pode ter meio termo. A gente precisa semear onde nós estamos a verdade, que é a palavra de Deus, né? E essa semana, Flávio e a Thalita, eles compartilharam sobre sementes geneticamente modificadas. A Thalita ontem até esmiuçou sobre essa genética, a semente geneticamente modificada, né? Quando temos nossa vida transformada pelo Espírito Santo, nos tornamos mais fortes e resistentes aos ataques do inimigo. Assim como as sementes se tornam mais resistentes aos ataques de pragas que tentam destruir a lavoura. Não deixamos de sofrer ataques frequentes do inimigo, porém temos algo diferente em nosso DNA. Nós temos o Espírito Santo de Deus presente em nossa vida. Nós somos morada do Espírito Santo. Há algo diferente em nós. Precisamos sermos diferentes. Não precisamos sermos o que o mundo quer que sejamos. Precisamos ser o que Deus quer que nós sejamos. Quando a semente ainda não teve essa alteração genética, requer mais cuidado do agricultor, para que essa semente não venha a ser destruída pelos ataques frequentes das pragas que tentam entrar nos frutos, prejudicando, assim, o desenvolvimento da planta, afetando sua vida para não gerar semente forte e saudável. E, se não cuidada corretamente, poderá levar essa planta à morte. A Thalita ontem falou sobre a semente geneticamente modificada, né? Ela se torna mais forte, mais resistente. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, mas tem aquelas pessoas que ainda não conhecem, não têm o Espírito Santo de Deus em sua vida. É necessário nós levarmos a palavra, semearmos no coração, porque a semente, ela ainda está frágil. O agricultor tem que ter muito cuidado. Eu gosto muito de assistir esses programas de meio rural, e eu estava vendo esses dias sobre uma praga que estava invadindo uma lavoura de cacau, e o cuidado que o agricultor tem que ter para que aquela planta não morra, para que ela venha continuar produzindo seus frutos, para que ela não venha transmitir, na verdade, aquela doença que o inseto colocou ali, aquela praga, não venha compartilhar para todas as plantas. Então, o cuidado que ele tem que ter, assim também é com a nossa vida. O Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida. O bom agricultor sabe cuidar dos ramos frutíferos, assim como o agricultor poda e limpa os ramos para darem mais frutos. Deus limpa a nossa vida, retirando o pecado e todas as barreiras que nos impedem de darmos bons frutos.
Deus trabalha em nossa vida e nos ajuda a crescer. Os bons ramos dão fruto com a ajuda da videira e do agricultor. Jesus disse que Deus é glorificado quando damos fruto. Em João 15, 8, 10, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecerei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no seu amor, no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amados, Deus, a gente precisa estar com o coração aberto, porque muitas vezes a poda ela é necessária para que a planta continue a desenvolver e a crescer e continuar produzindo os seus frutos. O agricultor, ele acaba tendo que fazer essa poda realmente para tirar esses galhos imperfeitos, esses galhos, essas folhas que estão contaminadas. Então, nós precisamos estarmos com a nossa vida diante de Deus, para que Deus venha nos moldar e nos podar, se assim for necessário, para tirar toda a imperfeição, tudo aquilo que o inimigo tenta contaminar a nossa vida, para que a gente, de repente, não sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus, possa até vir a morrer. Ou até contaminar as outras plantas. Porque uma planta contaminada, ela vai, se não tratada, ela acaba compartilhando a doença. A praga que há nela acaba semeando toda a lavoura. Então, é necessário nós nos deixarmos ser podados pelo Espírito Santo. É necessário nós orarmos e buscarmos ao Senhor, porque se nós estivermos diante de Deus, Ele, assim, cuidará de nós como um bom agricultor que é. Amém? O tópico 3º fala: a semeadura determina a colheita. Nós colhemos o que semeamos. Quem semeia amizade, colhe afeto. Quem semeia amor, colhe simpatia. Quem semeia bondade, colhe misericórdia. Quem muito semeia, com abundância ceifará. Nossas palavras e ações são sementes que se multiplicam para o bem ou para o mal. Que tipo de semente nós vamos semear em nossas vidas, em nossa família e nas pessoas que estão ao nosso redor em 2024? Que Deus nos ajude a semear com alegria e com abundância no campo certo, usando as sementes certas para colher os frutos certos. Nós somos a lavoura de Deus e Ele espera de nós muitos frutos. E como diz Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Está em Mateus 7, 20. Jesus também disse que nós precisamos dele para dar fruto. João 15, do 4 ao 5. Se você quiser abrir a palavra aí para compartilhar, para acompanhar, João 15, 4, 5, que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus é conosco, porque Ele tem nos guiado e nos direcionado para estarmos na presença dEle. Se hoje colocamos as sementinhas ali atrás, naquele mural,
do Semear 2024, é porque Deus tem nos oportunizado, Deus tem nos dado condição de semear na sua casa. Se o que nós fazemos aqui nessa terra, nós colhemos frutos do nosso trabalho, da faculdade, dos nossos estudos, todos nós iremos colher os frutos do que nós estamos plantando. É muito importante, amados, nós semearmos na boa terra. É muito importante nós pensarmos o que nós temos semeado na presença do Senhor. E eu não falo só financeiramente, não. Eu falo em tudo, com a nossa vida, com a nossa dedicação, com o nosso esforço, com o nosso sacrifício, com a nossa doação. A gente precisa, em 2024, continuar semeando. Deus conta comigo e com você. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele veio aqui na terra para nos ensinar. Ele não veio fazer o que eu e você devemos fazer. Ele veio, esteve com os seus discípulos o tempo todo, ensinando a multidão, porque ele veio para nos ensinar e dar a sua vida por amor a nós. Se nós pensarmos, quando Jesus esteve com seus discípulos, os discípulos seguiam Jesus, ouviam os seus ensinamentos, as parábolas que Jesus compartilhava, curas, milagres. Os discípulos puderam participar de todo o ensinamento que Jesus tinha para ensiná-los. Só que chegou um momento que eles tiveram que andar com as próprias pernas. Jesus havia cumprido aquilo que ele havia determinado para os seus discípulos, o ensinamento. E é essa palavra que ele nos dá nessa noite. Ele nos dá um ensinamento. Só que a semeadura, nós temos que ir para o campo. Nós precisamos semear. Em Lucas 10, capítulo 2, diz assim: e lhe disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. É necessário, cada vez mais, pessoas dedicadas, dispostas, disponíveis para a colheita. Porque você já pensou um agricultor, ele ali sozinho, plantar a semente, essa semente crescer, desenvolver, mas não tiver pessoas, hoje tem até máquinas, né, que ajudam, que auxiliam, mas se não tiver vidas para colher os bons frutos que foram semeados, fica difícil. Então, quanto mais pessoas no reino se unirem para compartilhar a palavra de Deus. Os discípulos, eles foram para o campo, eles foram semear a semente que Deus havia entregue nas mãos deles. Foi difícil? Com certeza. Com certeza eles temeram, né? Porque o tempo todo eles estavam ali junto de Jesus. Então, quando houve o ide, vai, agora é com vocês. Agora é conosco, é comigo e também com vocês. Nós precisamos continuar a boa obra, a boa semeadura, para que possamos colher as boas sementes, os bons frutos. E assim compartilharmos cada vez mais a boa semente. Em tudo em nossa vida, nós iremos colher os frutos. Quem tem filho aqui, né, sabe como que nós o tempo todo estamos ensinando os nossos filhos a palavra de Deus, o ensinamento, para que um dia eles cresçam, eles vão ter os seus filhos e assim vão continuar semeando na vida dos seus filhos a semente que é a palavra do Senhor. Nós precisamos ter a palavra de Deus em casa. A célula amada é momento de nós semearmos na vida da nossa família,
na nossa vida, na vida dos nossos filhos, para que um dia eles vão tomar também o caminho deles. Um dia eles vão ficar adultos, assim como hoje nós temos nossa família, constituímos nossos lares, os nossos filhos também um dia também seguirão esse mesmo caminho. E eles vão compartilhar aquilo que nós estamos ensinando. Né? Aí até esse dia a gente estava ali dentro com o Rafael perto da Jucimara, aí ela falando assim que ele fica replicando o que ela fala, né? Então, nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, que semente que nós estamos plantando na vida, nos corações, nas pessoas que estão à nossa volta, que possamos frutificar, que possamos compartilhar da boa semente. E, para finalizar essa palavra, eu gostaria que vocês se levantassem, por gentileza. E eu queria que vocês olhassem agora. Eu sei que vocês já observaram, já viram, mas olha para as paredes, para tudo que é aqui na igreja, o teto, cada instrumento que aqui está, tudo isso aqui são sementes. As sementes que cada um de nós estamos colocando ali atrás, elas vão ser investidas, elas vão ser plantadas para que nós possamos colher os bons frutos. Cada coisa investida nessa igreja é para a colheita. Muitas pessoas já passaram aqui pela igreja e muitas delas já deixaram suas sementes. Então, tudo aqui, cada detalhe, cada tijolo, cada cimento, tudo aqui são sementes. São sementes nossas, que nós investimos na presença do Senhor, para que vidas possam se entregar, para que vidas venham ouvir a palavra do Senhor e assim compartilhar da boa semente. Que Deus use a mim e use a você, para que juntos possamos semear e colhermos juntos bons frutos. Deus conta comigo e conta com você. Que nessa noite você possa abrir o seu coração e saber que Deus, Ele está conosco. É Ele quem toma conta de tudo em nossas vidas. Se hoje estamos aqui, é porque Ele cuidou de nós. Se hoje estamos aqui para ouvir essa palavra, foi porque Ele nos oportunizou. Esta palavra foi o Espírito Santo de Deus quem me deu. Cada pessoa que vem aqui na frente, nós oramos, nós buscamos, nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle, para que Ele venha falar através de nós, para que Ele venha agir nos corações, porque a palavra de Deus é necessária para a nossa vida, para a colheita. Nós só damos frutos se nós estivermos ligados na videira e que possamos continuar a obra que Deus assim nos ensinou. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui pregando o Evangelho. Que Deus continue a me usar para que através, não só de mim, mas de cada um de nós, vidas venham a frutificar.